Recording is on. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite da professora Patrícia Ximeno e do professor Miguel, da Universidade de Bahia Blanca, para que eu pudesse apresentar algum trabalho desenvolvido aqui no nosso Centro de Pesquisa de Agronegócio da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O meu nome, né, é o professor Luiz Carlos de Oliveira Lima, né, aqui professor do Departamento de Ciências Econômicas, e o trabalho que eu gostaria de apresentar é um trabalho que está dentro de uma linha de pesquisa, né, de sistemas produtivos, cadeias produtivas, redes de valor e canais de suprimento, né? Esse trabalho ele foi desenvolvido e foi apresentado em um congresso importante aqui no Brasil, que é organizado anualmente, um congresso que tem uma repercussão internacional, que é um congresso da SOBER, né, da Sociedade Brasileira de Economia, de Administração e Sociologia Rural, né? E que vai, inclusive, sair publicado agora como um capítulo de livro, de uma coletânea, né, de artigos. Esse trabalho, o título dele é Arena Competitiva e Indústria Têxtil, né, o caso brasileiro, né? A ideia desse trabalho, né, é que nós, dentro dessa linha de pesquisa, procuramos estudar a dinâmica da concorrência na indústria global. No caso, a indústria têxtil, né, que é caracterizada pela concorrência entre dois paradigmas tecnológicos, né? De um lado, fibras artificiais e sintéticas, e, de outro lado, fibras naturais, né? E os dois grupos estratégicos de empresas estão baseados nos paradigmas tecnológicos, respectivamente. Ou seja, de um lado você tem o paradigma tecnológico que se utiliza de fibras, né, artificiais e sintéticas, e, de outro lado, você tem o paradigma tecnológico que utiliza as fibras naturais, né? Então, existe uma discussão a respeito de se ocorre, ou no futuro, vai ocorrer uma total substituição das fibras naturais de algodão por fibras artificiais e sintéticas, ou vai haver uma complementaridade entre essas duas fibras na indústria têxtil. Então, essa questão ela é uma questão fundamental, né, para saber qual é o grau de capacidade de sobrevivência com o processo de desenvolvimento tecnológico que a fibra natural de algodão ela tem, né, dentro da indústria têxtil, né? Ou seja, se no futuro próximo nós vamos ainda ter a utilização de fibras naturais, especialmente as fibras de algodão, ou se a indústria têxtil vai substituir totalmente as fibras naturais por fibras artificiais e sintéticas. Bom, esse é o problema, e a nossa percepção, como nós vamos tentar demonstrar nesse estudo, é que há, na verdade, um processo de complementação entre essas duas fibras, né? Então, para isso, né, é necessário considerar o investimento em modernizações e qualidade, né? Identificar as ameaças globais da cadeia têxtil, né? Tanto para garantir o direcionamento mais eficiente dos novos investimentos, quanto para possibilitar
uma ação governamental que corrija fatores que impedem ou dificultam sua expansão e competitividade, né? A fundamentação teórica, né, isso é também uma questão que a gente considera importante, ou seja, nessa linha de pesquisa, nós procuramos estudar as cadeias globais, né? Ou seja, aquelas cadeias que, no seu processo de desenvolvimento, atingiram uma inserção na economia global, né? Então, a fundamentação que a gente utiliza, né, a sistematização que foi feita, primeiro, entender o conceito de oligopólio mundial, né? Então, esse oligopólio, a gente parte desse conceito de oligopólio mundial, né, que é o resultado da associação do oligopólio diferenciado com o capital financeiro numa economia globalizada, né? Então, nesse oligopólio mundial, o investimento estratégico está associado aos aspectos tecnológicos e também aos aspectos financeiros. Então, a gente pode definir que as empresas globais, nessa cadeia produtiva global, elas utilizam de uma estratégia técnico-financeira. Para isso também, nós utilizamos o conceito de arena competitiva, né? Então, no surgimento da indústria global, de cadeias de mercadorias globais e do oligopólio global, né, promovido por essa associação do oligopólio diferenciado com o capital financeiro, né, vai ser delimitado, né, um meio ambiente, né, em que ocorre o processo competitivo entre as diferentes formas de capitais e entre as diferentes formas de empresas multidivisionais, né? Então, essa nova delimitação do meio ambiente competitivo, né, a partir do conceito de oligopólio mundial ou indústria global, né, é a definição, então, da arena competitiva. Então, a arena competitiva seria exatamente esse meio ambiente, né, onde ocorre esse processo competitivo, né? Além disso, portanto, essa competitividade nessas cadeias globais, e aí no caso da indústria têxtil, né, o investimento estratégico, né, que é um conceito que já aparece na literatura, né, seja a literatura mais tradicional, né, de definir o investimento de uma organização, né, que é direcionado para uma área estratégica de negócio, como, por exemplo, o Ansoff define, ou Core Competence, como o Prahalad define, né? Ou seja, agora é visto o investimento das organizações multinacionais direcionados para elos de uma cadeia de mercadoria mundial, né, onde são criados polos de atividades, tanto típicas do núcleo orgânico, que transferem pressões da competição para as atividades periféricas. Então, você teria, ao longo dessa cadeia produtiva global, o núcleo orgânico e as atividades periféricas. Esse núcleo orgânico seriam a concentração daquelas atividades com maior uso intensivo de ciência e tecnologia e de agregação de valor, né? E, em oposição a isso, o outro agrupamento seriam as atividades periféricas, definidas pelo menor uso intensivo de ciência e tecnologia e menor nível de concentração, né? Nesse investimento estratégico, você tem investimento em capacidade, investimento em estratégia, investimento em potencialidades, ou seja, a rigor, esse investimento em competências essenciais, né, que são o aprendizado coletivo na organização, investimento em recursos produtivos e conhecimento da organização, como define a Penrose. Então, nessa literatura, você consegue, então, definir o papel fundamental desse investimento estratégico, ou seja, a competitividade
competitividade ela vai se dar num ambiente chamado de arena competitiva, e o fator fundamental dessa competitividade vai ser o investimento estratégico. Inclusive, a própria arena ela é definida pelo investimento estratégico, ou seja, a arena competitiva é aquele espaço, né, dentro da cadeia produtiva global, onde ocorre uma concentração de investimento estratégico. A metodologia que nós utilizamos, né, para fazer esse estudo sobre essa cadeia do têxtil, né, dentro dessa perspectiva, né, do oligopólio mundial e da arena competitiva, etc., do investimento estratégico, a gente parte dessa concepção, né, e foi feito todo um levantamento empírico, né, de dados, etc., em diferentes fontes, né, tanto em livros, artigos e materiais e informações que foram obtidas através de fontes diretas das empresas que participam dessa indústria têxtil, né, tanto das corporações multinacionais quanto das corporações nacionais que atuam mais no âmbito do mercado nacional, né? E também uma outra característica dessa metodologia é que a gente faz uma análise comparativa, né? Então, essa metodologia ela vai ser caracterizada, né, tanto pelo aspecto empírico, né, da valorização das evidências empíricas, né, para a caracterização dessa arena competitiva e da identificação dos investimentos estratégicos, como também permitir, né, uma comparação entre dois paradigmas tecnológicos. Ou seja, nessa indústria, portanto, ao longo dessa cadeia produtiva, né, nós vamos identificar empiricamente a existência desses dois paradigmas tecnológicos, ou seja, aquele que está associado às fibras sintéticas, né, e artificiais, e aquele paradigma que está associado às fibras naturais, do algodão especificamente, né? Então, essa análise comparativa, então, se refere a essa comparação entre esses dois paradigmas tecnológicos dentro dessa indústria global da indústria têxtil, né? Então, portanto, a indústria têxtil ela é caracterizada por uma cadeia global, onde dentro dela vão conviver dois paradigmas tecnológicos, né? E daí permite, então, você comparar, né, ao longo do tempo como que está se desenvolvendo, né, a produção e o consumo dessas fibras, seja, de um lado, as fibras artificiais e sintéticas, seja, do outro lado, as fibras naturais. Bom, nós podemos, então, verificar, né, que nós temos uma cadeia produtiva, né, que vai reunir na verdade, são duas cadeias produtivas que se complementam, né? Por um lado, né, aquelas que vão fazer uso, que vão produzir, né, a fibra natural, e, do outro lado, aquela que vai produzir fibras artificiais e fibras sintéticas. E a indústria têxtil ela vai, então, no seu processo de produção, né, tanto da fiação, né, esses fios, né, vão ser produzidos, né, e que vão ser direcionados tanto para a tecelagem quanto para a malharia, né? E aí, ao final, você vai ter, depois de ter o tecido, você vai ter a confecção. Então, na medida em que ela caminha para o produto final, né, que é a confecção, que é precedida pela tecelagem, essas duas fibras que são produzidas por dois
paradigmas tecnológicos diferentes, elas vão ser reunidas e para, ao final, aparecer no produto final da confecção. Então, nós vamos observar que esse produto final, existe uma determinada proporcionalidade, tanto no uso da fibra natural, quanto o uso da fibra artificial e sintética, que é feita nessa fase final dessa indústria. As fibras têxteis, portanto, elas vão estar constituídas de 3 segmentos industriais, né? É o chamado fibras e filamentos, os fios, tecidos e malhas, e vestuário, linha, lar e banho, né? E, de acordo com a sua origem, as fibras são classificadas como fibras naturais e fibras químicas, né? Essas fibras naturais, né, elas têm origem diversa, né? Origem vegetal, né, que é o algodão, o linho e a juta. A origem animal, que é seda e lã. E mineral, que é o amianto, né? No caso das fibras artificiais, né, que são aquelas existentes na natureza e que sofrem um processamento químico para serem utilizadas, né? Então, as fibras acetato e viscose fazem parte desse grupo por serem obtidas por modificação química da celulose. As fibras sintéticas são as fibras sintetizadas pelo homem a partir dos derivados de petróleo, né? O poliéster, a poliamida, o elastano, o acrílico, né? São um exemplo dessa classe de fibras, né? O que nós podemos perceber historicamente, no caso brasileiro, né, onde o algodão, né, essa cultura do algodão, ela é extremamente importante, né, depois da soja, do milho, né, por exemplo, da cana-de-açúcar, né, nós temos, dentro dos produtos agrícolas, né, nós temos a cultura do algodão. Portanto, a cultura do algodão, no caso brasileiro, é extremamente importante, e, inclusive, o Brasil é um dos grandes exportadores de fibras de algodão, né? E essa produção de algodão, né, e da fibra de algodão, ela, no caso brasileiro, ela tem se desenvolvido plenamente, inclusive com um grande aumento, como pode, inclusive, perceber nesse quadro aqui, o paradigma tecnológico das fibras naturais, né? A sua evolução ao longo do tempo, tanto em termos de área, né, o crescimento da área, agora, o crescimento da produção muito acima da produção da área, que vai caracterizar, portanto, o aumento de produtividade, o aumento contínuo de produtividade. Portanto, esse paradigma ele evolui plenamente, né? Ou seja, a produção das fibras de algodão ele tem uma evolução tecnológica, né? Com aumento de produtividade ao longo do tempo. Aqui, no caso, do período de 1976 a 2019. Também, no caso do paradigma tecnológico das fibras artificiais sintéticas, né, nós podemos perceber aqui a evolução da produção, né, dessas fibras, da produção, da exportação, né, e importação, né, e o consumo aparente, né, que nós percebemos é que, no caso dessas fibras, né, há uma evolução, né, da importação, quer dizer, o Brasil tem uma importação dessas fibras, tem uma produção nacional, mas que é complementada também com importações, né? Então, ao final, né, esse consumo aparente que vai ser a produção mais a importação e menos as exportações, né? Então, isso que seria o consumo aparente, que
apresenta uma evolução ao longo desse período. Então, o que nós temos verificamos é que, ao mesmo tempo que aquele paradigma é associado à fibra de algodão, ele tem uma evolução positiva, uma taxa de crescimento ao longo do tempo. Esse paradigma também, ele é ligado a fibras artificiais sintéticas, ele também apresenta um crescimento ao longo do tempo. Então, portanto, nós temos a evolução de dois paradigmas, né, o que foi, né, levando à conclusão de que, na verdade, você, no caso brasileiro, né, especialmente, que você tem uma presença forte da fibra de algodão, né, há um uso muito em grande escala, né, de tecido que utiliza a fibra de algodão, mas também a percepção de que a utilização de fibras sintéticas, né, as fibras químicas, etc., também ela tem uma evolução ao longo do tempo, né? Ou seja, a investigação que nós fizemos foi no sentido de explicar se essa fibra do algodão seria ou não substituída pela fibra química, né? Então, esse que é o problema, vai ser substituído como, na verdade, nós verificamos na literatura, não é, que alguns autores partiam da hipótese de que a fibra de algodão seria totalmente substituída, daí a ideia de processo de substituição da fibra natural pela fibra sintética. O que nós verificamos foi que, na nossa pesquisa, a conclusão que nós vamos apresentar mais adiante é que a gente apostou muito mais na hipótese de que essas fibras se complementam do que propriamente elas se substituem, né? Então, na verdade, as fibras, né, que a gente tem de algodão, elas vão ser, por razões de produzir conforto para o consumidor, né, e ter um tecido e uma confecção que seja mais, que gere mais utilidade para o consumidor, a indústria têxtil, ao invés de substituir uma fibra por outra, né, vai buscar a complementação dessas fibras, tendo em vista que cada fibra apresenta características próprias que, combinada, oferece um tecido de qualidade superior, não é? Quando você tem a combinação dessas duas fibras, né, a natural e a química, superior a você quando utiliza apenas a fibra natural ou quando utiliza apenas a fibra química, né, que é a sintética e artificial. Bom, portanto, essa utilização dessas fibras, né, num quadro em que você observa o crescimento da cultura do algodão e ao mesmo tempo, observa também uma expansão dessas fibras artificiais, né, simultaneamente, né? Mas por que há, então, esse processo, né, de expansão dessas fibras artificiais, né? Por que a gente observa que há uma expansão dessas fibras artificiais? Bom, a arena competitiva, então, aquele conceito da arena competitiva, né, vai ser caracterizada, no caso brasileiro, né, que é uma arena em que você tem empresas nacionais e empresas estrangeiras, né, vai ser caracterizada por as empresas nacionais brasileiras, né, elas têm uma produção, portanto, de fibras de algodão, ou seja, de tecido de algodão, e também vão fazer uso de fibras artificiais
nessa combinação. Então, vamos observar que nós vamos ter, nessa arena competitiva, né, a presença de empresas nacionais e de empresas estrangeiras, né? Essas empresas estrangeiras, né, vão estar muito mais associadas à produção dessa fibra sintética, né? Então, a expansão que ocorre do paradigma, então, a nossa hipótese que vai ser formulada no sentido de explicar essa difusão das fibras artificiais e sintéticas, tanto no Brasil como em outros países, né, se dá pela difusão dessa tecnologia, né, que é utilizada por grandes empresas, né, grandes corporações multinacionais, que vão produzir essa fibra artificial, né, e vão, seja pelas exportações dessas fibras, ou seja pela localização de filiais, né, de suas unidades que vão produzir em outros países essas fibras, através desse processo, você vai, então, difundir a utilização dessa fibra sintética, dessa fibra artificial, né, que são as chamadas fibras químicas, né? Então, esse consumo dessas fibras, elas se dão pela difusão, pelo processo de oligopolização, né, dessas indústrias, né, o chamado oligopólio mundial, ou seja, empresas que vão, no seu processo de expansão, se difundir numa escala mundial e nesse processo de expansão mundial, vão difundir a utilização dessa tecnologia, né, mesmo naqueles países que têm uma base, cuja indústria têxtil tem uma base de utilização de fibra natural, né? Então, esse paradigma das fibras químicas se difunde junto com o processo de oligopolização mundial dessas grandes corporações, né? Sendo que, naqueles países que têm uma tradição de utilização de fibras naturais, vamos observar um processo de acomodação no uso dessas fibras, que vai se dar pelo processo de combinação dessas duas fibras na produção de um tecido e no processo da indústria de confecção, né? Então, hoje em dia, portanto, em qualquer país, e nas grandes redes que comercializam produtos de tecidos e de confecção, especialmente, né, nós vamos encontrar uma presença dessas roupas, né, e nós podemos observar no próprio produto, né, uma etiqueta, né, onde se observa qual é a porcentagem da combinação entre a fibra natural de algodão, em especial, com as fibras químicas, né? Então, de um modo geral, a gente vai encontrar essa combinação na produção dessas roupas, né? E o que vai caracterizar, portanto, essa ideia de que o processo ele é muito mais no sentido da combinação dessas duas fibras do que propriamente a substituição de uma fibra por outra, né? Então, o consumo mundial de fibras sintéticas, né, da cadeia têxtil mundial, ela vem crescendo desde a metade do século XX, né, alcançando atualmente o patamar de aproximadamente 74%, né, demonstrando a supremacia das fibras químicas sobre as fibras naturais, isso numa escala mundial, principalmente nos países asiáticos, etc., né, onde você tem uma população muito grande, e esse produto, a vantagem que esse produto vai ter é no sentido de que ele se torna muito mais barato do que o tecido produzido com fibras naturais, não é? Então, esse consumo de massa, né, ele vai facilitar, portanto, a difusão
desse paradigma tecnológico das fibras químicas, né? Enquanto que as fibras naturais elas vão ter um custo maior, né? Um preço maior, mas que tem algumas qualidades que ainda são extremamente valorizadas pelos consumidores, né? Então, para manter essas qualidades extremamente valorizadas pelos consumidores das fibras naturais, né, você tem um processo de combinação dessas duas fibras, né? Daí você tem, ao mesmo tempo, uma redução do custo de produção e também qualidades que essas fibras possuem, ao lado, portanto, das fibras naturais, que também apresentam qualidades que são muito valorizadas pelo consumidor final, e, com isso, também você consegue ter uma redução do custo, quando comparado com um tecido que utiliza 100% de fibra natural, né? Como nós podemos ver aqui, numa escala mundial, né, nesse consumo mundial e versus produção brasileira, no caso do consumo brasileiro, né, como há uma tradição e tem uma cultura do algodão muito forte, né, que tecnologicamente é muito forte, com alto nível de produtividade, etc., você tem mantido uma presença forte das fibras naturais de algodão, né? E quando ocorre o processo de combinação dessas fibras, você tem um percentual elevado no uso, né, das fibras naturais. No caso, especialmente, do algodão, que é uma cultura que conseguiu se desenvolver em grande escala e com alto nível de produtividade. No caso também da produção, né, de fios, tecidos e malhas, né, nós temos o fio de algodão, no caso da produção brasileira, né, nós temos uma presença mais forte, né, ainda que a produção, o uso também do tecido de artificial e sintético, né, tenha uma presença também significativa. Mas o paradigma, no caso tecnológico, no caso brasileiro, há a combinação, né, dessas duas fibras nos tecidos, mas tem ainda uma forte presença da indústria têxtil de algodão, ou seja, da utilização da fibra de algodão, né? Isso também é afetado, né, porque como a fibra química, né, aquela que faz uso, né, de derivados de petróleo, né, o seu custo ele é afetado pelo preço do petróleo. Então, é muito comum, quando você tem o preço do petróleo e está no seu nível máximo, né, o preço está muito valorizado, há um aumento do custo dessas fibras e, consequentemente, elas, no processo de comparação com a fibra natural, ela acaba tendo desvantagem, né? E aí, nesse momento, aumenta muito mais o consumo de fibra de algodão. Quando o preço do petróleo está muito baixo, essas fibras que são produzidas com esses insumos do petróleo ficam muito baratas, então eles acabam tendo uma vantagem e aumenta, vamos dizer assim, a participação dessas fibras na produção de tecidos, mas o que isso vai fazer, vai variar um pouco essa combinação, o percentual, a porcentagem da combinação entre as fibras desses dois paradigmas. Mas, fora aqueles tecidos utilizados para fins específicos, né, como prática de ginásticas, etc., né, ou para categorias profissionais, etc., que tem ali 100% de fibras químicas, né, artificiais, etc., né, que são produtos específicos, mas num conjunto enorme de outros produtos, né,
mais voltado para a produção de roupa e para a produção de malhas e produção de tanto produtos para banho e cama, etc., nós temos uma presença em produtos, em vários segmentos dessa indústria, né, de 100% de algodão, né, e no caso das roupas é que você tem uma maior combinação de tecido, de fibras sintéticas e de fibras artificiais, né? Então, o caso brasileiro, evidentemente, você tem uma presença maior do algodão em razão da cultura do algodão, ela ter uma evolução, esse paradigma ter uma evolução sustentada, né, pela pesquisa científica e tecnológica, ou seja, um processo de evolução onde tem um crescimento contínuo da produtividade, que faz com que o custo de produção seja reduzido, e isso impulsiona o uso do algodão, não é? Mas no mundo inteiro esse fenômeno ele vai ser caracterizado, né? Ou seja, você vai ter a combinação dessas fibras, porque, por exemplo, os países asiáticos também, apesar de neles ter grande parte da localização da indústria química que produz essas fibras, eles também são importadores de algodão, e essas indústrias têxteis também fazem essa combinação das fibras naturais e das fibras sintéticas, não é? Por outro lado, as indústrias nacionais brasileiras, né, elas têm um grande desenvolvimento, e até algumas se internacionalizaram, né, como, por exemplo, a Vicunha, né, uma empresa brasileira chamada Vicunha, que está presente, né, em alguns países aqui da América Latina, inclusive na Argentina e Equador, por exemplo, você vai encontrar, né, a Vicunha como produtora, né, de fiação e tecelagem, malharia, né? Também a Santista é uma empresa brasileira que também está localizada, né, na produção de fiação, tecelagem e malharia, e está presente também em alguns países aqui, como México, né, Argentina, Chile, e nos Estados Unidos, Nicarágua, enfim. Portanto, no caso brasileiro, o que a gente observa é que algumas empresas nacionais elas também conseguiram um processo de expansão no mercado aqui da América, especialmente da América do Sul, né? Se localizando unidades, suas filiais em alguns países para impulsionar a sua difusão dos seus produtos, etc. Bom, a gente pode, então, para concluir, né, que a gente pode considerar que o escopo da arena competitiva da indústria têxtil brasileira, no contexto da indústria global, inclui empresas que atuam estreitamente no âmbito nacional e empresas transnacionais, né? O grupo estratégico, né, de empresas produtoras de fibras, né, químicas, artificiais e sintéticas, que representam um determinado paradigma tecnológico, é composto de empresas nacionais e estrangeiras. A produção nacional de fibras químicas, especialmente de fibras sintéticas, também enfrenta uma concorrência com a importação de fibras da China, né? Então, essa concorrência dentro dessa cadeia produtiva, dessa arena competitiva, nós vamos ter a concorrência entre fibras naturais e fibras artificiais e entre as próprias fibras sintéticas, né, através do processo de importação de fibras da China, né? A localização das indústrias de fibras sintéticas nos países em desenvolvimento ocorreu dentro de um processo de globalização das empresas e de difusão de um novo paradigma tecnológico, né? E empresas globais estão presentes com interesses e participação de suas filiais nas arenas competitivas nos países em desenvolvimento. E sexto, em geral,
as empresas globais de fibras químicas adotam a formação de joint ventures e contratos de licença, tanto na Ásia como na América Latina. Isso ocorreu no México, como nos países da América do Sul, no Brasil, Argentina, Peru, na Índia e no Paquistão. Bom, essas são as conclusões desse trabalho, né, para que a gente possa ter uma ideia sobre o agronegócio brasileiro. Então, muito obrigado e até breve.